Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma ação que pode subir mais de 1000% na Bolsa de Valores, pessoal. Uma oportunidade imperdível e escondida do mercado. Tecnicamente, pelos múltiplos que eu vou falar aqui para vocês, tá? E um fator que pode fazer essa ação multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes no médio a longo prazo. Então, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Fora que também nesse fator que eu vou falar para vocês lá no final desse vídeo, a empresa também pode pagar acima de R$ 10 por ação. Então, olha só o potencial de retorno que essa joia rara tem aqui para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. É claro que quando a gente fala sobre essas ações que pode multiplicar o nosso capital em muitas vezes longo prazo, nada mais poderia ser do que small caps, tá? Empresas cujo valor de mercado seja inferior a de empresas maiores na Bolsa de Valores, né? Mais capitalizadas. Então, uma small cap no Brasil ela é classificada quando temos um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Uma micro cap é avaliada abaixo de 3 bilhões e uma nano cap é avaliada abaixo de 1 bilhão. Quanto menor uma empresa, maior o potencial de crescimento dela, tanto de valorização, crescimento no lucro, porque ela tem mais espaço para conseguir ganhar fatia de mercado. Isso aqui é uma lógica imprescindível. Portanto, claro que juntamente com essa potencialidade de retorno maior, vem aí conjuntamente um risco mais elevado. É por isso que quando a gente investe em small caps, a gente precisa de uma análise muito profunda, ver se essa empresa é de qualidade, ver se ela paga bons dividendos, se tem, no mínimo, uma expectativa de crescimento que vá se concretizar, porque é muito simples, pessoal. Se isso não se concretizar, você vai perder dinheiro. Então, é uma clara relação de risco e retorno, tá? E a small cap aqui, nesse vídeo, nada mais é do que a SLC Agrícola, pessoal, uma empresa aí do setor do agronegócio, tá? Na parte do agro, vocês estão acostumados aqui a eu falar do Banco do Brasil. Mas aí é que tá, existem outras empresas também que atuam na parte do agronegócio. E nesse momento que a gente está vivendo num agro extremamente fragilizado, que é o momento atual, perceba que o preço da soja segue caindo forte, né? O agro segue muito pressionado por questões climáticas, né? Questões ali de efeitos, né? De queda nas commodities. O preço do algodão também segue caindo forte. O preço do milho, tá? Também segue caindo a uma proporção bem elevada. E o que acontece, pessoal, é que as empresas do agronegócio, elas são consequentemente interligadas com, né, essas commodities agrícolas, né? Tecnicamente, o setor agropecuário aqui do Brasil. E a SLC Agrícola, tá? Quando a gente olha aqui, ó, o valor de mercado da empresa, ela é, né, uma small cap, ela tem um valor de mercado de 7 bilhões de reais. Porém, como que a empresa ganha dinheiro? Essa é a dúvida de muitos investidores. Ela é uma empresa do agro, isso a gente sabe. Mas grande parte da sua receita, perceba que está na soja e no algodão. Então, a soja e o algodão manda no lucro líquido aqui da SLC Agrícola. E percebe por ser, né, commodities extremamente cíclicas, existem anos bons e também existem anos ruins. Mas quando a gente coloca aqui numa lupa de médio a longo prazo, perceba que a empresa cresceu o seu lucro líquido a uma taxa muito interessante, né? Saltou o lucro líquido ali de 11 milhões para esta faixa, né, de 581 milhões, mesmo num ciclo de baixa no agro. E o último topo aqui da empresa foi na faixa, né,
de 1,3 bilhão de reais. E aí eu acho assim, uma small cap muito promissora, principalmente para quem compra nos ciclos de baixa. Você, consequentemente, vai dar uma espantada, né? Quando você olhar aqui no Investidor 10, vai falar, nossa, Pablo, o PL está esticado, 12 vezes lucro, é uma ação cara, valor patrimonial de 1,4, dividend yield muito baixo, de 3,22%. Que raios você está achando a SLC uma oportunidade? Pessoal, a análise não é tão simples quanto parece, tá? Quando a gente olha empresas cíclicas, a gente gosta de utilizar a lógica inversa, ou seja, a gente quer que o PL, que é a relação preço sobre lucro, se estique, tá? Porque se o PL ficar esticado, isso denota que é claramente um fundo de ciclo. Quando a gente olha para uma empresa, a gente quer que o PL fique baixo. Mas isso é para empresas com demandas inelásticas, demandas que não sofrem ciclos, né? Como, por exemplo, o Itaú, como, por exemplo, uma Sanepar. Essas empresas que têm uma demanda mais previsível, a gente gosta que o PL fique reduzido. Agora, com uma empresa cíclica, por exemplo, né? SLC, Petrobras, Vale, até mesmo o Banco do Brasil, que é ligado no agro também, o PL se esticando momentaneamente uma oportunidade. A mesma coisa acontece aqui com a SLC Agrícola, o PL está em 12. Então perceba que este PL foi observado lá no ano de 2019, quando a empresa também estava num fundo de ciclo. E depois a gente teve um boom no mercado do agro, né? A gente teve ali um agro muito bom nos anos de 2020 a 2022, fazendo com que o PL da empresa diminuísse. Então, quanto menor o PL nesse tipo de empresa, pior. É preferível que quanto o PL tiver mais esticado, sinal que você está comprando a empresa a um excelente preço, tá? E tem aí um potencial de valorização bastante expressivo. O valor patrimonial também vai ser uma enganação muito grande na SLC. Por quê? Porque a SLC, pessoal, a gente não faz uma avaliação pelo patrimônio líquido dela, né? Que é o ativo sobre o passivo da empresa. A gente olha pelo número e o valor de mercado de terras. Porque quando a gente vem aqui, ó, na análise de resultados do segundo trimestre de 2025, a gente percebe, né, que a empresa, ela mostra claramente esse crescimento para nós. O crescimento que ela obteve, né, na parte ali de terras. Aqui, né, não está aparecendo no site da SLC, mas vocês vão observar que lá no RI, dentro do site de RI da empresa Relação com o Investidor, tem a parte de release de resultados. O bom é que eu lembro esse número de cabeça. Ela tem ali 13 bilhões em terras, tá? E ela cresceu uma taxa de 13% ao ano, o valor de mercado de suas terras. Ah, Pablo, como você tem certeza? Basta você consultar lá no site de Relação com o Investidor, entrar lá, release de resultados. Tem mais ali de 50 páginas para vocês olharem e vai ter uma página que ela mostra ali o crescimento do valor de mercado das terras. Então, 13 aqui, né, bilhões. Se eu pegar este número de terras, e vamos fazer aqui o seguinte cálculo, tá? A gente vai fazer o cálculo mesmo que a gente utiliza para o patrimônio líquido, portanto, para o número de terras. Então aqui, ó, 13, né? E a gente divide aqui, a gente coloca, né, 13 mil e divide por 443, supondo o número de ações em circulação aqui da empresa. Então nós temos aqui um NAV, né? A gente chama de NAV, não chama de valor patrimonial, mas sim porque o NAV ele utiliza para número de terras e valor de mercado de terras. É outro indicador, mas que tem, obviamente, o mesmo significado do patrimônio líquido, tá? De 29,32 por ação, o que traz um PVP muito mais baixo do que a gente tem aqui no cotado no mercado. Quando eu pego aqui, ó, a cotação atual e dividido por 30, supondo que no fim desse ano o valor de terra vai continuar crescendo da empresa, ela cresce a uma taxa média de 13% ao ano, então o NAV por ação também vai crescer 13% ao ano na média. Consequentemente, a gente tem um PVP, preço sobre valor patrimonial, ou preço sobre NAV por ação, de 0,56, ficando muito abaixo de suas médias. E em ciclos de alta, né, a SLC costuma ser cotada por até 2,34 vezes o NAV, né, o PVP. Ou seja, se caso isso aqui acontecer de um ciclo de alta novamente aqui na empresa, dividido aqui, né, por 0,56, que é nesse PVP atual, temos um potencial de alta aqui nas ações de 317%, podendo multiplicar o seu capital em mais de 3 vezes. Fora que nesses ciclos de alta, a empresa também costuma abrir a torneira e pagar, né, um payout mais elevado. Perceba aqui, ó, em ciclos que o agro vai bem,
o payout chega a ficar em 70% até 80% do resultado, podendo subir o seu dividendo para a faixa de 8 a 9% ao ano e ainda por cima todo esse ganho de capital que você pode ter nas ações aqui da empresa. Então olha só que interessante, tá, pessoal? Parece ser uma belíssima oportunidade. Apenas nos baseando aqui por esses dois indicadores e olhando a qualidade da empresa, a gente vê que o crescimento continua muito bem. Aqui, ó, finalmente achei a página, pessoal. Na verdade, estava aqui a todo tempo, tá? Eu estava achando que estava ali no release de resultados, mas aqui, que bom que a empresa também disponibiliza na parte, né, de apresentação de resultados. Olha aqui, ó, acertei em cheio, ó. 13,4 bi é o número de terras e o crescimento médio das terras foi de 13,44% ao ano na média. Então perceba que a empresa está fazendo um excelente trabalho, uma excelente gestão. E agora com o cenário de agro difícil, pode estar abrindo sim uma janela de oportunidade para investidores que sabem segurar no médio a longo prazo. Fazendo aqui, ó, um cálculo dos indicadores, eu não vou usar preço justo do Graham, porque ele pode ser maquiado para esse tipo de empresa. Eu vou usar o EV sobre EBITDA, tá? Que é o valor de firma sobre ali, né? No caso, o EBITDA da empresa. Geralmente essas empresas, quando estão em ciclo de alta, elas são cotadas por 10 até 11 vezes EBITDA. Então, trazendo ali um potencial de valorização também bastante interessante. E supondo que a empresa vai continuar crescendo, fazer um cálculo aqui simples, tá? No caso, 1 menos payout médio aqui da empresa, que fica na faixa de 25%, vezes um ROIC, retorno sobre o capital investido na faixa de 12%, mas perceba que em ciclos do agro alto ela fica ali em 25%, então vamos colocar aqui uns 16%, supondo que a SLC vai continuar crescendo 12% ao ano e que você garanta um dividendo médio, né, na faixa de 9 a 10% ao ano, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 21% ao ano no longo prazo. E perceba que mesmo com esse ciclo de baixa no agro, a empresa gerou 634% de retorno nos últimos 10 anos. Quando a gente pega aqui, ó, a taxa anual composta equivalente, ou seja, tecnicamente quem comprou ações da SLC Agrícola lá atrás não fez nada, apenas foi reinvestindo o que foi recebendo, acreditando na empresa, em 10 anos atrás, conseguiu uma rentabilidade de 22% ao ano na média, justamente aqui chegando no nosso cálculo aqui de retorno embutido no preço da ação pelos múltiplos atuais. E claro que esse retorno vai acontecer se você pegar empresas cíclicas no ciclo de baixa, porque quando está em alta, pessoal, você vai pagar caro. Então sua expectativa de retorno, né, ela vai, obviamente, ser reduzida. Você tem que pegar as empresas quando elas estão em preços descontados. E a SLC agora parece ser sim uma belíssima oportunidade. Nossa, Pablo, que difícil, tá? Muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma oportunidade para nós que estamos começando agora na bolsa, alguma ferramenta que nos facilite o nosso dia a dia e traga uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu trouxe aqui uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções estão sendo atualizadas automaticamente, porque já tem algoritmos aqui que fazem isso para você em tempo real. E fora também que você tem mais de 100 ações aqui para você estudar nessa planilha, tá? E terceiro fator, pessoal, e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. E você também tem acesso a preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios, tá? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Voltando aqui para a SLC Agrícola, bom, vamos fazer um cálculo aqui, ó, muito simples para a empresa, tá? Hoje, o lucro líquido da SLC fica nessa faixa de 500 a 1 bilhão. Vamos supor que o lucro líquido daqui
há 10 anos continue crescendo a uma taxa média de 12% ao ano, vamos jogar uma média aqui de 700 milhões, tá? De lucro líquido real aqui na empresa. Daqui a 10 anos, pessoal, a empresa poderia ali estar lucrando 2,1 bilhões, então lá no futuro o valor de mercado poderia se apreciar, você poderia receber bons dividendos e, consequentemente, tá? O retorno aqui seria bem superior a 1000%, por isso que eu até coloquei aqui no vídeo que é uma ação bem fora do radar. Mas claro, o nível de risco é maior e você vai precisar ter mais estômago para este tipo de empresa, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm SLC e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular do agro, eu possuo apenas aí o Banco do Brasil e hoje ele representa, né, tecnicamente 67,71% da carteira. Então essa carteira já tem agro até demais, tá? Por isso que eu estou um pouco preocupado aí de me posicionar em outras empresas parecidas do setor. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!